A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar. Que você tenha um dia maravilhoso, uma tarde abençoada e uma noite esplêndida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu quero trazer para vocês. A palavra do Senhor, ela se encontra no livro de João, capítulo 2, a partir do verso 1. E fala assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Mas ela sabia quem era Jesus. Ela não falou no sentido assim, nos dias de hoje, vamos falar nos dias de hoje, né? Com um jovem, com uma pessoa, tipo assim, vai lá comprar na adega, né? Vai lá comprar na adega, né? Ela falou no sentido de que ela já sabia. Porque a palavra fala que quando ali Jesus era pequeno e eles pegaram Jesus, e Jesus falou assim, meio que se perderam, né? Ficou aqueles dias ali, e quando chegaram até Jesus, ele estava lá na sinagoga ensinando os mais velhos. Aí José e Maria, né, chegaram nele e falaram assim: rapazinho, você tá de brincadeira, Jesus, a gente tá te procurando. Aí ele falou assim: mas vocês não sabiam que eu estava aqui fazendo as coisas do meu pai, né? Então ela já sabia que Jesus, e aqui Jesus já era grande, não era mais um menino, né? Então ela já sabia que Jesus não era comum, um homem comum, um menino comum, né? E aqui ele fala assim para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. O que ele quis dizer para ela? Ainda não chegou, ainda não é o momento, né? Ainda não é o momento pra gente fazer. Ele falou assim: ainda não é o momento de eu mostrar, né? Mas a mulher insistiu. Ela foi lá e falou assim, no verso 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. Verso 6: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Sabe por que hoje em dia eu não vejo muito esses seriados, quando esses modernos que fazem de Jesus? Porque eles mostram Jesus muito comum. Vamos lá. Jesus era um homem comum? Jesus, ele transformou água em vinho. Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus, ele chegava num lugar, se alguém estava cego, ele fazia enxergar. Se ele chegasse num lugar e alguém estava morto, ele ressuscitava. Poxa, Lázaro ficou 4 dias e ele ressuscitou. Então Jesus não era comum. Então por isso que eu, particularmente, não gosto de ver, porque eles fazem um Jesus muito comum, e Jesus não era comum, né? Então ele fala assim, tira e leva ao mestre-sala. Imagina aqueles homens encherem galões de água. A água não era uma água potável, digamos assim, né? Era aquela água que era usada para lavar o pé do povo que entrava ali. Então já começa por aí, já não era uma água muito limpa. E eles falam assim, pega, Jesus falou assim, agora tu vai pegar essa água e tu vai levar lá pro cara tomar. Porque tinha uma pessoa antes, né, para tomar, né? Era como se fosse uma pessoa mais importante. Aí falou assim, você agora vai pegar e vai levar para lá. Imagina esses homens levando numa jarra, acredito que de barro, né, naqueles tempos, levando ali e falando assim, meu Deus,
eu vou morrer, porque, vamos lá, já começa por aí. Eu sei que isso aqui é água. E quando eu chegar lá e colocar no copo e o cara tomar, o cara vai olhar pra mim e vai falar, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá de tiração de sarro comigo, porque, poxa, se todo mundo sabe que acabou o vinho, e daqui a pouco você vem com uma jarra de água pra me dar um copo, ia ficar muito mal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus, olha só que coisa linda, quando Jesus, ele vai fazer algo na minha e na tua vida, quando ele faz um milagre na nossa vida, ele não precisa de explicar nada. Já começa por aí, Jesus não explicou, peraí, não, mas é porque eu vou fazer um negócio aqui, eu sou químico, né? Para dizer assim, não, tem que ter uma explicação. Não existe explicação. Então Jesus foi lá e falou assim, leva lá para ele tomar. Só leva lá para ele tomar. Jesus não perguntou se aquele homem acreditava que aquilo ali poderia se transformar num vinho, porque ele tinha certeza que aquilo ali era água. Ele apenas falou, leva lá. Muitas das vezes, tem pessoas que elas vão querer viver coisas que sabe qual é o problema? Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem viver o milagre? Porque elas querem entender. Não, eu quero entender por quê. Eu preciso entender disso daqui, por que não está acontecendo. Não, mas eu já dei, eu já fiz tudo. E Jesus fala assim, não precisa entender, só segue o fluxo. É para ir? Bora. É para ir para lá? Vamos para lá. Não fica querendo entender as coisas de Deus. Porque Jesus falou assim, ó, leva. Verso 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Aquele homem, o mestre Sala, ele não sabia. Mas, foi o que eu falei, vamos colocar assim, os garçons, né, que ali está dizendo os serventes, quando eles foram levar, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas aquele homem não sabia. Imagina a cena, aquele homem toma, coloca o copo lá e chama o esposo, chama o anfitrião. Imagina, o garçom que foi lá, tô morto, morri, agora já era, agora já acabou, né? Por quê? Porque até então ele sabia que era água. E quando ele vira ali e cai, por mais que a água tenha transformado a cor, digamos assim, né? Poderia ter se transformado em algo ruim, se não fosse Jesus que tinha feito. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus faz, entende uma coisa, tudo aquilo que Jesus fazer na minha e na tua vida, primeiro de tudo, milagre não tem explicação. Não queira explicar, não queira nem falar para quem não acredita em milagre, já começa por aí. A pessoa não acredita em milagre? Me desculpe, então, vai ficar a vida inteira tentando descobrir. Ah, mas eu não acredito. O problema é seu. Você vivendo o milagre, não interessa se vão acreditar ou se não vão acreditar. Entende uma coisa. Vamos ser sinceros, vamos falar o que acho que ninguém nunca pensou nisso. Peraí. Jesus não poderia ter feito o mesmo vinho? Ele não era o que estava fazendo ali? Ele não era o cara do vinho? Ele não fez ali o vinho? Ele não poderia muito bem ter feito o mesmo vinho? Era só ele copiar, ter feito o mesmo vinho do outro, acabou. Mas Jesus entende uma coisa, coloca algo na tua mente. Jesus, ele nunca vai fazer na nossa vida aquilo que a gente pede. Jesus nunca vai fazer na nossa vida algo normal. Jesus, quando ele chega,
é para fazer algo muito melhor. Jesus nunca vem para nos dar algo e falar assim, toma, e você fala assim, já era o que eu esperava, tá bom. É como você receber um presente que você já estava esperando, tu vai ficar entusiasmado? Não vai. Não vai ficar entusiasmado. Recebi. Tu vai ficar feliz. Mas imagina, tu pediu algo comum e tu recebeu algo sobrenatural, extraordinário. Foi o que Jesus fez. Jesus não fez o mesmo vinho que já estavam dando ali. Ele fez algo melhor. Por quê? Porque viver com Jesus, andar com Jesus é desse jeito. Nada é comum. Andar com Jesus não é comum. Uma vez que a gente começa a servir o Senhor, uma vez que a gente começa a andar nos caminhos do Senhor, nada é comum, nada é como normal. Por quê? Porque milagre não tem explicação. Viver com Deus não existe explicação. Tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo sobrenatural, não vai ser aquilo que tu já esperava, não vai ser aquilo que tu já estava aguardando, não. Ele vai dar sempre melhor. Por quê? Porque Deus é Deus de surpresas. Surpresas são coisas boas. Deus sempre surpreende. Jesus poderia ir lá e falar assim, olha, acabou o vinho? Acabou. Então eu vou lá, dou o mesmo vinho e cai fora. Não. Ele não podia ter feito isso? Não é chegada a minha hora, mas peraí, eu vou fazer aqui, já para agradar, já que eu não, digamos assim, eu não trouxe presente, né? Então o meu presente. O presente que Jesus tem para mim e para você nunca é comum, nunca é uma coisa que a gente trabalhando a gente consegue. Entende uma coisa, com Deus as contas nunca vai bater. Por quê? Porque não é Deus. Deus não vai te dar. Tem gente que fala assim, eu recebi um milagre, escreve até no carro, presente de Deus. Um carro que ela trabalhando ela consegue pagar. Presente de Deus, coisas de Deus, aquilo que Deus preparou para mim, para você, nunca as contas vão bater. Milagre não se explica, milagre se vive. Quando Deus ele já tem algo preparado para mim, para você, quando Deus me mostra alguma coisa, te mostra alguma coisa, Ele vai pagar aquilo ali, tá entendendo? Então Ele não vai precisar, não depende do meu bolso, não depende do teu bolso. Milagre não depende de nós, depende de Deus. Então Jesus, ele podia fazer um vinho igual ao outro. Já acabou, vou lá, vou fazer e vou pela surdina aqui, vou embora para ninguém me ver. Muito pelo contrário, ele falou assim, acabou o vinho? Então tá bom, peraí. Vou fazer aqui o meu vinho. A Bíblia fala, olha aqui. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, verso 9, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então ele coloca o inferior. Ele falou assim, aquele homem que ele era o que chamavam ele para provar os vinhos, né? Ele falou assim, poxa, todo lugar que eu vou, toda festa que eu vou, que eu experimento, que eu tomo, eles colocam um vinho bom. Ele falou bom, ele não falou excelente, presta atenção. Ele falou assim, presta atenção. Ele falou assim, todo lugar que eu vou, que eu provo, eles dão um vinho bom. E quando já tá todo mundo bêbado, eles dão o pior. É igual numa festa do mundo. A pessoa vai lá, ela começa a beber, né? Aí acaba o dinheiro, a pessoa vai e compra um mais barato, não é verdade isso? Isso já acontecia milhares e milhares de anos. Ele falou assim, todo lugar que eu vou, eles dão um vinho bom. E quando todo mundo já bebeu demais, já ficou todo mundo bêbado, dá o inferior. Aí ele fala assim, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, sabe que Jesus, não estou nem falando do homem, porque o homem ele só expressou aquilo que ele estava sentindo. Sabe o que Jesus quis mostrar? Uma vez que eu sou convidado para a tua vida, uma vez que você me chama, que você me serve, que você me chama para viver, você não vai viver coisas comuns.
Você não vai viver aquilo que você já está premeditado para acontecer, sabe? Não vai acontecer aquilo que tu já esperava. Não. Com Jesus é sempre uma novidade de vida. É sempre um algo novo. Sempre Jesus vai nos surpreender. Quando a gente pede um algo para Deus, aí você pode falar assim, poxa, mas o que eu pedi ele ainda não fez. É porque ele já está preparado. Não é que, não, Deus está fazendo, está preparando. Não, já está tudo preparado. Mas é que na hora certa, ele vai nos preparar. Ainda a gente não recebeu, pode ser que aquilo que você pediu, você ainda não recebeu, porque você ainda não está preparado. Às vezes é psicologicamente, às vezes... Por quê? Porque aquilo que Deus dá, ele não deixa com que o inimigo tome. Aquilo que Deus dá, ele não deixa com que ninguém tome. Então, para nós não perdermos aquilo que ele já preparou para nós, então ele fala assim, por um momento eu não dou, fica no aguardo. Isso não quer dizer que eu não vá fazer, mas por enquanto eu ainda não faço. Por quê? Para você não perder. Você está entendendo? Então, por isso que Jesus falou. Jesus foi lá, poderia ou não poderia ter dado o mesmo vinho? Não é verdade? Ter feito o mesmo vinho. Aí ele falou assim, eita, uma vez que alguém me chama, uma vez que alguém pede alguma coisa para mim, eu vou realizar o teu desejo. Eu vou te dar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Você está entendendo? Então, convide o Senhor Jesus para viver na tua vida. Convide a Ele para andar contigo. Convide a Ele para guerrear as tuas guerras, para viver contigo. Está passando por um problema? Senhor Jesus, me ajuda, vem estar comigo. Me socorre neste momento. Me socorre aqui, porque Jesus, ele entrou no momento que já não tinha ali. E naquele tempo, não é que nem hoje. A pessoa vai, pega o carro e vai rapidinho numa adega, no mercado, comprar uma bebida, comprar que seja o que está faltando, né? Comprar ali, acabou a farinha de trigo, vou lá correndo buscar. Não, naquele tempo era muito diferente. Era tudo muito longe, uma coisa da outra, né? E outra, naquele tempo, era feito ali o vinho. Por quê? Porque não tinha reservatório, não tinha, como eu posso dizer, refrigeradores, não tinha nada para guardar. Ali, armazéns, não tinha nada como é hoje em dia, né? Se a pessoa for hoje num lugar que faz vinhos, existe várias peças, várias ferramentas, várias coisas ali, né? Naquele tempo não era assim, então ia ter um trabalho, porque até fazer, né? Até pisar ali o vinho, até fazer, não era só assim. O vinho não era só pisado ali a uva e colocado ali, não, tinha que ter o tempo de fermentação, né? Então, tudo era um sacrifício maior naquele tempo. Então Jesus, quando ali falaram, a mãe de Jesus chegou e falou para ele, ela não falou algo comum. Ela não falou assim, Jesus, vai lá comprar bebida. Tipo assim, ela falou algo que ela tinha certeza que só Jesus poderia fazer aquilo ali. Ela sabia que outra pessoa não poderia resolver aquele problema. Ela sabia que só Jesus poderia entrar ali e transformar aquilo ali. Como ele fez, transformou água em vinho. Então, quando você já não tem mais saída, quando você já não vê mais o possível, você fala, eu já tentei de tudo, eu já dei o meu máximo, eu já fiz o meu possível, é na hora que Deus quer entrar. É na hora que o Senhor quer entrar. Então, permita com que Ele entre. Porque uma vez que Ele entra, você vai viver algo novo. Você vai viver o melhor. Você não vai viver coisas pequenas, coisas medíocres, coisas medianas, não. Você vai viver o sobrenatural, o extraordinário, porque foi o que aquele povo viveu. Eles viveram ali algo que ninguém, como a palavra diz, ali não foi algo comum. Ele não fez algo comum, ele fez o melhor. Por quê? Porque Deus sempre tem o melhor. Jesus sempre tem o melhor preparado para nós. Basta você querer, basta você aceitar, basta você acessar isso.
sabe? Não, eu quero, eu vou buscar, eu vou me esforçar. E é isso que Ele vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer transformar a tua tristeza em alegria. Ele quer transformar a tua angústia em bênçãos, as tuas dores. Ele quer te curar, Ele quer te transformar. É isso que Ele pode fazer, Ele quer fazer. E se você aceitar, você vai viver uma vida maravilhosa, uma vida sensacional, porque andar com o Senhor Jesus é sensacional. Que essa palavra possa ter te dado força, ânimo, alegria, que em nome do Senhor Jesus Cristo você possa viver o melhor do Senhor. Envie essa palavra para pessoas, compartilha para os teus amigos, para pessoas que querem viver o melhor do Senhor. Fica com Deus, fica na paz, curte esta mensagem, curte esse canal, se inscreve e eu tenho certeza que o melhor do Senhor, Ele vai te alcançar. Fica com Deus, fica na paz.